Tá bom, seja muito bem-vindo aí, Matheus. Obrigado por é, participar aqui do episódio. Fico muito feliz. É, Acompanho teu canal lá já faz um tempo e é isso aí, cara. Obrigado, Matheus. Eu vou te chamar de Matos, então, porque nós Isso. dois somos Matheus, né? Se você quiser, você me chama de Benítez. Pois é, Benítez, Matos, Fujita, outro Matheus também, Tem vários tem Matheus vários nesse no YouTube. universo. Tá. Então, cara, eu queria começar falando sobre, na verdade, voltando um pouco no tempo, no seu debate com o Marcos Eberlin. Eu lembro que você disse que você não se considera um neo-ateu. Eu queria te perguntar mais para esclarecer para as pessoas que acompanham aqui o meu canal, tipo, o que é um neo-ateu, né? E nesse caso, então, se você não é um neo-ateu, o que você se considera, né? Para o pessoal entender aí de casa. Perfeito. O neo-ateu é o ateu que segue muito a linha do Richard Dawkins, do Christopher Hitchens, do Sam Harris e do Daniel Dennett, né? Dos famosos quatro cavaleiros do ateísmo, que ficaram famosos, conhecidos como New Atheists, né? Os neo-ateus, o novo ateísmo. Lá no começo do século XXI, ali para 2005, 2006, até 2011, 12, que foi uma febre assim do novo ateísmo, mas que eles lidaram com as religiões e com o teísmo de maneira geral de um jeito muito pobre, academicamente, de um jeito com pouca sofisticação filosófica. Eles não tiveram conhecimento de metafísica para tratar autores como Tomás de Aquino ou Anselmo de um jeito apropriado, como filósofos tratam e lidam com esses argumentos, como sempre lidaram. Então, por isso que eu me desvirtuo um pouco dessa linha, embora eu reconheça que tem pontos muito positivos nesses autores, principalmente no Daniel Dennett, que é um grande filósofo. Mas eles não se deram o trabalho de levar a sério as proposições teístas nesses famosos argumentos teístas. Eles trataram a religião como apenas superstição que deve ser superada, sabe? Como uma coisa meramente infantil. E não é isso. A gente sabe que não é isso. É algo mais profundo. É algo que, na minha opinião, tem muitos problemas, mas que não é como eles caracterizaram. Então, eu diria que eu sou mais um ateu acadêmico, filosófico, como outros que hoje em dia têm ganhado mais destaque, né? Como o Graham Oppy, o Joe Smith, o Schellenberg, entre muitos outros, que são ateus que vêm da academia, que lidam com uma bagagem mais filosófica para entender realmente esses argumentos e contestá-los a sério. É engraçado porque, assim, acho que para a maioria das pessoas que talvez tá saindo, assim, de um sistema religioso e acaba caindo no ateísmo, né? Uma das primeiras obras, talvez, assim, de leitura, de literatura, que acaba caindo sempre, nunca é filosófico, né? Tipo, para mim, o primeiro livro que eu li foi o God Illusion lá, né? Do Dawkins, né? Eu lembro quando eu li, assim, eu fiquei impressionado e tal, mas conforme foi passando o tempo, né? E eu fui acompanhando mais sobre filosofia. Aí, olhando para trás, você, tipo, olha no livro dele e vê quase nada, né, sobre os argumentos a favor da existência de Deus. Mas eu acho que também eles nem se importam, né, mas fica complicado para tratar deles lá, né. Sim. E, mas então nessa linha que eu tive a ideia desse episódio, né, de falar sobre os argumentos da existência de Deus, e a gente aqui tentar fazer ali uma espécie de ver qual que é o melhor, qual que é o pior, né? Imagino que não tenha isso assim na, na academia. Inclusive, eu ia te perguntar, na verdade, quando você fez faculdade de filosofia, existe um estudo de filosofia da religião e sobre esses argumentos também, né? A filosofia da religião é uma grande área da filosofia. É uma das mais interessantes e que lida exatamente com essa questão, né? A questão da existência de Deus e o que é uma religião, né?
Aí vai investigar o que as religiões dizem e como pode ser plausível ou implausível. Não é a minha área, por sinal, na academia, mas certamente a minha área que eu mais me popularizei aqui no YouTube, porque eu falo de tudo, né? Quando você fala de filosofia, falo de diversas áreas. Mas vamos embora. Vamos embora então. E aproveitar também, falar sobre a importância dos argumentos, o que que é um argumento, né? Porque eu Isso. imagino que para a maioria das pessoas que está aqui no YouTube, que gosta de conteúdo de religião, de apologia, de, tanto na parte cristã, religiosa, ateísta, acho que no público geral, às vezes as pessoas acabam esquecendo assim do que realmente é o argumento, o que que é o silogismo, o que que é um argumento válido, o que que é a diferença de validade, de veracidade, como é que a gente consegue ver falácias em argumento, o que que é uma falácia, né? Boa. O que que é um argumento, então, Benítez? Vamos então fazer aqui algumas definições muito importantes, pessoal. Já peguem papel e caneta para levar isso para a vida. O argumento é um tipo de raciocínio. Vamos começar com o que é raciocínio. O raciocínio é o conjunto de proposições, conjunto de afirmações que você estabelece sobre o mundo. Isso é uma proposição. Conjunto de proposições em que se tenta mostrar uma delas com base em outras, pelo menos uma outra. Então, isso é um raciocínio. O argumento é um tipo de raciocínio. É um tipo de raciocínio no qual você tenta persuadir a pessoa com um raciocínio, buscando demonstrar uma conclusão a partir dessas outras proposições, ou pelo menos uma outra proposição. Então, esse é um argumento e existem diferentes tipos de argumentos. Existe o argumento dedutivo e o argumento indutivo. No argumento dedutivo, as premissas, se as premissas forem verdadeiras, a conclusão também tem que ser. Por exemplo, todos os homens são mortais, é a premissa 1. A premissa 2 é Mateus Matos é homem. A conclusão se segue necessariamente que Mateus Matos é mortal. Então essa é uma dedução, é algo que só pode ser assim. Existe um outro tipo de argumento que é o argumento indutivo. Nesse argumento, as premissas tornam a conclusão provável, mas não garantida. Por exemplo, a maioria dos homens ficam calvos depois dos 50 anos. Mateus Matos tem mais de 50 anos. Conclusão, Mateus Matos é calvo. Não dá para garantir isso, certo? Mas é provável que ele seja calvo. Então esse argumento já é indutivo, diferentemente do primeiro. Vamos agora falar de 4 características que diferenciam esses tipos básicos de argumentos. Na dedução, você tem um argumento que não é ampliativo e que você pode acrescentar, você pode acrescentar novas premissas que não muda a necessidade. Né? A conclusão vai ser sempre a mesma. E ele é necessariamente preservador de verdade. E ele é tudo ou nada. Ou é isso ou não. Por exemplo, se todos os homens são mortais, e Sócrates é homem, ele é mortal e acabou. Não tem como ele talvez ser mortal, ter tais chances de ser mortal. Isso não existe na dedução. Isso aí é outra coisa. Isso é a indução. Queria te perguntar sobre isso, né? Da importância que ele precisa ser isso para evitar contradição, né? O que que seria também uma contradição dentro de um argumento, né? Porque eu acho que Boa. o objetivo é evitar contradições lógicas, né? Uma coisa assim. Isso. Existe uma diferença entre argumento válido e argumento verdadeiro. Os argumentos que a gente vai discutir, os argumentos da existência de Deus, são todos válidos, na minha opinião. Ou seja, a conclusão se segue das premissas, mas eles não são verdadeiros. A validade depende apenas da forma do conteúdo. Aliás, depende apenas da forma, não do conteúdo. A verdade depende do conteúdo.
Então, a lógica só vai trabalhar com a forma. O conteúdo faz parte, mas o conteúdo vai depender muito da maneira que você vai enxergar, né? O quanto isso é plausível e não é, de acordo com o mundo real. E uma contradição, nesse sentido, é quando as conclusões não se seguem da premissa. Por exemplo, todos os homens são mortais. Mateus Matos é homem, logo Mateus Matos é imortal. Isso seria uma contradição. Mas essa é muito fácil, né? Daria para pensar em outros exemplos. Por exemplo, vamos pegar aqui um argumento válido. Mateus Matos é mortal ou a lua é feita de queijo? Esse argumento é válido. É óbvio que a lua não é feita de queijo, mas o condicional, esse é um condicional, tem um se. Se a lua não é feita de queijo, Mateus Matos é mortal. Tá tudo certo, porque a lua não é feita de queijo, então Mateus Matos é mortal, tá correto. É válido e verdadeiro. Mas se você puder, você pode falar assim também. A lua é feita de queijo, logo Mateus Matos é imortal. Também é válido. Por quê? Não é o mundo real, mas está certo com o mundo real, porque no mundo real a lua não é feita de queijo e o Mateus Matos é mortal. Enfim, foi um exemplo muito bizarro, né? Mas o que seria contraditório seria você falar a lua é feita de queijo e Mateus Matos é mortal, logo a lua é feita de queijo. Não. Mas, enfim, talvez existam exemplos melhores. Mas eu acho que a contradição é uma coisa muito básica de você ter premissas que não suportam a conclusão, que leva o argumento a ser inválido. Ao longo, talvez apareça algum, e aí eu fale, olha, está contradizendo aqui, né? Tá tendo uma contradição. Ou as premissas são contraditórias, ou a conclusão é contraditória com as premissas. Na indução, diferentemente da dedução, que não é ampliativa, a indução é ampliativa. Você pode aumentar o escopo. Você fala, por exemplo, as razões que podem fazer chover são a concentração de nuvem atmosférica, o volume do mar. Aí você vai adicionando outras coisas. O fato de não ter chovido há tanto tempo, você pode adicionar, né? Ampliando, você pode tornar aquilo mais ou menos provável. Então, você aumenta o grau de força ou diminui o grau de força do argumento. Por exemplo, se a gente observou que em todos os anos anteriores a Terra demorou 365 dias para girar em torno do Sol, a gente tem muita força para concluir que esse ano também vai ter exatamente esse mesmo tempo, essa mesma duração. Pode ser que seja diferente, pode ser que do nada a Terra começa a girar um pouco mais devagar. E aí a gente tem que incluir isso no nosso exame para estabelecer a próxima conclusão. Então a indução ela é muito mais frágil. Ela vai trabalhar com probabilidade, não com necessidade. Essa é a diferença com relação à dedução. Por isso, a indução não é necessariamente preservador de verdade, ao contrário da dedução. E a indução, ela não é a prova de erosão. Você pode acrescentar premissas, você pode acrescentar informações que acabem com a conclusão. Né? Se você descobrir, por exemplo, que a força gravitacional da Via Láctea mudou, né? Talvez a Terra, então, tenha uma mudança na sua rotação. Isso não pode acontecer num argumento dedutivo. Então, geralmente, os argumentos indutivos, eles são a posteriori. Eles não dependem da experiência. Eles dependem da experiência, desculpa. Diferentemente da dedução, que em geral são a priori, que eles não dependem da experiência. O argumento ontológico que a gente vai ver é um argumento a priori. Ele é puramente lógico. Ele não depende da experiência para a gente poder formular.
Depende apenas da razão. Já os argumentos de Tomás de Aquino, por exemplo, são todos a posteriori. Mas nem sempre a indução vai ser a posteriori e a dedução a priori. Pode ser que tenha uma dedução a posteriori e uma indução a priori, mas é mais raro. Bom, tendo falado isso, né, é importante mencionar que na lógica clássica, a conclusão vai ser sempre uma, você não vai ter várias conclusões. Você vai ter, geralmente, 2 premissas ou mais e uma conclusão. Beleza? Então, dito isso, podemos entrar nos argumentos aí. Agora que vocês sabem o que é um argumento, se você vê alguém debatendo a existência de Deus, e alguém falar, Deus existe porque ele é poderoso. Isso não é um argumento. Né? Cadê a outra premissa? Faltaria uma premissa aí, dizendo que coisas poderosas, coisas que eu sinto como poderosa, provavelmente existem. Aí você pode formar um argumento indutivo, mas muitas vezes as pessoas estão discutindo sem saber que estão trazendo meras declarações de opinião sem ter uma forma de argumento. Agora vocês sabem a forma de argumento. Então eu desafio vocês a fazer um exercício de formular argumentos originais. Pega por que você acredita ou por que você não acredita em Deus e tenta transformar isso em um argumento com pelo menos 2 premissas e uma conclusão, na qual a conclusão é suportada pelas premissas. E comentem aí no vídeo, se vocês fizerem, vai ser interessante. Gente, eu acho que muita gente fica, sempre quando chega no capítulo sobre lógica e sobre esse assunto, é um sentimento que quase como que o pessoal tenta, não quero dizer fugir, mas por ser um assunto que você precisa prestar atenção ali nas premissas e em todos esses termos, né? Inclusive, gente, passa no canal do Matheus para vocês, igual ele falou, gente, papel e caneta. Se algum momento ficar alguma dúvida aqui do que ele vai falar, do que a gente conversar, realmente vai lá e pesquisa. Mas eu não sei se também isso ia aplicar agora ou ia ser útil falar sobre falácias também, porque talvez seja um assunto para muitos outros vídeos, mas sobre falácia, né? Porque muito se fala assim, quando você assiste debate na internet, né? O pessoal fala, isso aí é uma falácia, quando talvez não é uma falácia também, ou talvez seja de fato uma falácia. O que é falácia com relação aos argumentos, né? Muito bom. Falácia é um erro lógico. Tão somente isso. Você vai detectar que não tem no raciocínio uma validade, né? Algo sólido ali. Tem ou um pulo muito grande, ou uma contradição. Por exemplo, existe um princípio, né, que se chama princípio do terceiro excluído, que é o princípio do Aristóteles, que vai dizer há ou não há, X ou não X. Não tem outra opção. Você não pode ter X e não X, entende? Você não pode falar Deus existe e não existe. Isso seria uma falácia básica, né? Que viola o princípio do terceiro excluído. Tem um princípio também da não contradição, que tem a ver com o que a gente estava falando antes, de você não se contradizer no argumento, a conclusão não contradizer as premissas, como naquele caso de ser imortal, né? Se todos os homens são mortais, Mateus Matos é imortal. Mateus Matos é homem. Tá errado, né? Isso é uma falácia. Enfim. Então, uma falácia é um erro lógico. Existem vários tipos de falácia. Uma falácia famosa é a falácia genética, que é uma falácia que muita gente comete, em que você confunde a causa de um fenômeno com o fenômeno. Por exemplo, a moral foi criada por humanos. A moral emerge de culturas humanas. Logo, a moral não pode ser objetiva. Isso é uma falácia genética. Porque o fato dela ter surgido historicamente no tempo, através de formulações culturais, não significa que ontologicamente ela não seja um fenômeno real, né? Pode ser que nesse caso
as culturas descobriram a moral em vez de inventaram a moral. Então, esse argumento não explica por que isso não pode ter sido o caso, de descobrirem em vez de inventar. Então, esse vai ser mais ou menos uma falácia. Outra falácia seria, por exemplo, pegando a questão de Deus. Alguém pode dizer, eu não vejo Deus, logo ele não existe. Isso é uma falácia, porque você também não vê o oxigênio, e o oxigênio existe. Então, é um erro lógico, onde a conclusão não é apoiada pelas premissas. Simples assim. Inclusive, até queria mais para frente, talvez, fazer um episódio onde eu queria cobrir essas coisas que, às vezes, no meio ateísta, existem coisas que são faladas também que, às vezes, acabam caindo em coisas assim, né? Ou como, não que seja necessariamente, talvez, uma falácia, quando a pessoa diz, não existe absolutamente nenhuma evidência sobre a existência de Deus. Quando você tem lá a evidência fraca, a evidência média, forte, né? Dentro do que se fala, mas eu entendo que dentro de uma conversa ali, às vezes, e isso acaba não emergindo ali na conversa, né, e a pessoa não para fazer esse raciocínio, né? Porque, de novo, é muita coisa que às vezes a maioria das pessoas não tem esse conhecimento ainda. Sim, para isso estamos aqui, né? Para isso o Matheus está aqui, porque eu não... Matheus terminou o doutorado em filosofia? Eu estava tentando lembrar ali. Tô terminando esse ano, tô no meu último ano. Cara. Que bênção, não ter mais tarefa para fazer trabalho. É bom demais. Mas então, beleza, já a gente tem essa base, né? A gente pode ver aqui os argumentos. Inclusive, a proposta do vídeo é ver qual que é o melhor e o pior. Realmente, eu acho que não tem como bater o martelo e falar esse é o melhor, esse é o pior, mas eu vou deixar talvez a seu critério para ver o que você entende de qual talvez seria mais interessante, menos interessante, sei lá. Beleza. Beleza? Então, vamos ver aqui na lista. O primeiro argumento que eu tenho aqui é o argumento ontológico, que você tocou um pouquinho aí no tema, né, de ser o Deus mais perfeito possível. Eu confesso, cara, que para mim esse é o argumento que me mais parece tipo um jogo de palavras, que meio que dá um nó na cabeça de qualquer pessoa que você falar. Se eu falar esse argumento para minha avó, para minha mãe, parece que é um nó ali que... Por que ele é tão, assim, difícil de entender? Primeiro de tudo, você tocou num ponto importante. Quando você fala para sua avó, para sua mãe, você vê que muita gente não é convencida a adotar uma religião ou a abandoná-la por causa de argumentos, tá? Eu não estou dizendo que os argumentos são inúteis. Eles contribuem para esse processo de conversão ou desconversão, mas eles nunca são o grande motivo. Eu nunca vi, em toda a minha experiência, alguém falar, eu virei católico por causa da quarta via de Tomás de Aquino. Né? Eu nunca vi ninguém falando isso. Não, eu era um ateu marxista, aí quando eu li o argumento ontológico de Anselmo, eu me converti e fui na hora para a igreja. Nunca vi isso acontecendo. Se você já viu, comenta aí, mas eu acho que deve ser extremamente raro. Geralmente, pessoas que argumentam na apologética a favor da existência de Deus são pessoas que já tinham a fé e que se aprofundaram conceitualmente na teologia e na filosofia para poder debater, entrar nesse jogo. E, inversamente, os ateus, né, que também se aprofundaram para debater o contrário. Mas já tinham certo ceticismo, já tinham certa descrença, que talvez tenha vindo por experiências na própria religião, né? Que a pessoa, por ter uma disposição mais cética, ela viu que aquilo não fazia sentido. Então, mas os argumentos contribuem para solidificar essas trajetórias. Então, vamos lá, vamos falar sobre o argumento ontológico. Por que se chama argumento ontológico? Ontologia é a área da filosofia que se preocupa com o ser, com a existência, portanto. Por isso que é um argumento ontológico. Quem nomeou esse argumento de argumento ontológico foi um crítico ao argumento. Foi o filósofo Immanuel Kant, no século XVIII.
Mas esse é um argumento do século XI, de um medieval, Anselmo, né, considerado santo pelos católicos, Anselmo de Cantuária. Ele escreveu basicamente o seguinte, né? É possível conceber um ser maximamente perfeito. Mas um ser maximamente perfeito não existiria? Claro que existiria, porque ele é maximamente perfeito. Logo, Deus existe. Logo, quem pode ser o ser maximamente perfeito? Deus. Logo, Deus existe. Né? Então, o argumento é mais ou menos isso, falando em termos mais coloquiais, mas é exatamente isso, esse é o raciocínio. E aí eu desafio vocês, antes de tudo, a me dizer, esse argumento é dedutivo ou indutivo? Matos, se você quiser dar sua opinião. Se não, fica à vontade também. Deixa eu ver. Porque a gente tá falando como você disse, né? A ontologia é o ser, é a existência, né? E eu tô falando de uma coisa que tá saindo da minha cabeça, então não é como se eu tivesse saindo da cadeira para ir Isso, pesquisar. boa. Seria uma coisa a priori Isso, dedutiva, talvez? dedutiva. Muito bom, cara. Muito bom. Dedutivo a priori, exatamente. Porque você só precisa da razão. Você não precisa observar nada, você não precisa fazer nenhum experimento. Agora, quais são os problemas com esse argumento, né? A crítica do Kant a esse argumento é que a existência não é um atributo, não é uma categoria do ser. Você pode dizer que você pode conceber um ser maximamente perfeito, mas isso não significa que ele exista. Eu posso conceber personagens assim, eu posso conceber personagens que como super vilões muito poderosos, como o Galactus do Quarteto Fantástico, mas não significa que ele existe, né? Eu posso conceber o Thanos da Marvel, eu posso conceber o que quer que seja. Mas o fato de eu conseguir pensar não implica existência. Até porque, se fosse o contrário, unicórnios existiriam, o Darth Vader existiria, muita coisa existiria que a gente consegue conceber. E essa é a crítica do Kant. E eu concordo com essa crítica. Eu acho que o Anselmo comete uma falácia, porque ele acredita que a existência é um atributo da definição do ser perfeito. Eu acho que não. Não tem prova disso. É só, como você disse, essa impressão inicial de ser um jogo de palavras, ela é muito reveladora, porque de fato é isso que ele está fazendo. Isso prova que ele concebe Deus, que a gente concebe conceber um ser maximamente perfeito, mas não que ele necessariamente exista. Pode ser que a perfeição seja impossível, né? Que as coisas se transformem, evoluam e ganhem mais complexidade, mas um ser perfeito seja apenas produto da nossa imaginação. Eu escrevi esse livro porque não creio, ateísmo justificado, e tenho aqui uma sessão respondendo aos principais argumentos teístas em mais detalhes. Eu posso, ao longo do vídeo, ler um pouco sobre das páginas aqui, né? Mas, por exemplo, na Crítica da Razão Pura, Kant argumentou que a existência não é uma propriedade ou predicado que aumenta a grandeza de algo, mas simplesmente uma condição de sua realidade. Ele afirmou que o argumento ontológico confunde existência conceitual com existência real. Anselmo comete uma falácia. William Rowe, que é outro filósofo mais recente, por sua vez, observa que, com o mero fato de que Deus é definido como um ser totalmente perfeito que existe, não se conclui que algum ser existente seja Deus. Acho que ele colocou muito bem. Você pode definir como você quiser, mas isso não vai significar que algum ser existente seja isso. E também eu acho que um tempo atrás eu ouvi
o contraponto, que talvez não seja nem o melhor contraponto, mas que eu acho que ele é bem popular pela história, assim, que é aquela parte da ilha, de imaginar uma ilha perfeita, né? Onde Isso. a ilha perfeita, mas talvez nesse caso o problema da ilha perfeita talvez não seria o melhor exemplo, ou você acha que ainda assim seria um exemplo bom de contrapor? Porque na verdade a ilha ela pode ser ali perfeita e tal, mas sei lá, igual, eu acho que você no debate com o Matheus Fugito, naquele um outro debate, ele falou, mas pode ter 101 coqueiros, pode ter 102, sempre difícil de É. você imaginar. Pois é. Essa objeção foi levantada por um próprio contemporâneo do Anselmo, né, chamado Gaunilo. Mas eu acho que a do Kant é mais precisa, né? Em vez de botar um objeto de comparação, como uma ilha, o Kant ele mostra que ele está incorrendo num erro mais formal, né? De categoria. Porque ele está achando que uma definição de um conceito pode implicar a existência, mas isso não se segue, não é assim que as coisas funcionam no mundo real. Mas eu falei também aqui do Gaunilo no livro, né? Gaunilo, um contemporâneo de Anselmo, apresentou uma célebre objeção a partir de uma analogia. Ele argumentou que, seguindo a mesma lógica de Anselmo, seria possível conceber uma ilha com todas as perfeições imagináveis, uma ilha mais rica, bela e perfeita do que qualquer outra que possa ser concebida. No entanto, se aceitarmos que a simples concepção dessa ilha perfeita implica sua existência na realidade, somos levados a uma conclusão absurda. Gaunilo demonstrou com essa analogia que o argumento ontológico pode ser aplicado a qualquer coisa imaginária, invalidando sua força lógica. Aí o Anselmo respondeu, né? O argumento ontológico só se aplica ao conceito de Deus, porque Deus é o único em sua definição como um ser do qual nada maior pode ser concebido. Para Anselmo, a perfeição de Deus inclui necessariamente a existência, enquanto uma ilha, mesmo sendo perfeita em todos os outros aspectos, não requer a existência como parte de sua definição essencial. Mas aí vem a questão do Kant, né? Que para mim matou o assunto. Que ele comete um erro categorial ali. A existência não é uma propriedade ou predicado que aumenta a grandeza de algo, mas simplesmente uma condição de sua realidade. Uma coisa é a existência conceitual, outra coisa é a existência real ou material. Eu posso brincar o quanto eu quiser com as existências conceituais. Eu posso conceber um círculo quadrado. Eu posso conceber, assim, eu posso não representar a imaginação como seria um círculo quadrado. Eu posso conceber a ideia de, por exemplo, uma forma geométrica com infinitos lados. Tá, mas isso significa que isso existe na realidade por algum objeto? Não. É só um exercício da razão, meu amigo. E é isso que Anselmo está fazendo. Ele está brincando com a razão. Vou conceber aqui. Eu consigo conceber um vilão que seja uma mistura do Thanos com o Galactus, com o Darth Vader. Não significa que exista, né, em nenhuma série animada, por exemplo. É só uma mistura de conceitos. É a mesma coisa que o Anselmo está fazendo na filosofia. Então esse seria o Então, argumento. então, se a gente tivesse que ranquear, eu acho que eu nem falei qual que seria o ranking, tipo de, o pessoal faz de S até o quê? S a D? Eu sempre esqueço. Mas se você tivesse que dar, então, seu ranking, sua nota, onde tu colocaria esse argumento aí? Depende com relação a quais são os outros, né? Eu acho que é melhor falar no final. Melhor falar no final. Vai de S até o F, né? É, Depois no final eu vou colocar na edição a listinha. Mas sim, que vamos aí lá. até Ele mantém o público assistindo, né? Na pode curiosidade. crer. Mas para mim, como eu falei, é um dos mais difíceis, assim, justamente por essa questão de definições que, se você não tá ali antenado, você vai se perder ali. E parece que é aquela coisa, aquele jogo de palavras. Não tô dizendo que as pessoas que jogam esse argumento têm a intenção de te enganar, né?
mas a natureza dele próprio é muito difícil. E como você mesmo falou também, argumentos, a maioria das pessoas não vai para igreja por causa disso, né? Inclusive, na história, eu não lembro quem foi, se foi a Tomás de Aquino, que disse que não foi os argumentos, tudo que ele estudou, que ele sabia era palha naquela visão que ele teve. Eu não sei se foi Aquino que... Ele fala isso no final da vida, né? Que ele abandona a suma, a escrita da Suma Teológica, que é gigantesca Exato, e está inacabada. Ele abandona e fala, isso é só exatamente. ninharinha perto da epifania que ele teve com a proximidade de Deus, uma coisa assim. Exato. Então, beleza. Então, aqui o argumento ontológico já foi. Próximo argumento, o argumento cosmológico de contingência. Eu acho que o que tem a ver com Aquino, né? As vias que o Sim. pessoal gosta, os tomistas, os católicos. Vamos lá. Porque esse também é bem interessante, né? Sim. Tudo precisa de uma explicação, né? Será? Vamos pegar, por exemplo, a formulação da filosofia árabe, da tradição Kalam. Eles formulam assim, né? Tudo que começa a existir tem uma causa. Premissa 2. O universo começou a existir. Logo, conclusão, o universo tem uma causa. Qual pode ser essa causa? Deus. Só pode ser Deus. Daria para desafiar essa conclusão, porque podia ser outro universo, né? Mas, enfim, poderiam ser múltiplos deuses também. Aí os tomistas vão falar, não poderia, porque Deus é o ser em ato puro, então não tem como ter mais de um. E justo, é um argumento válido. Mas assim, você também pode dizer que o ser em ato puro não é Deus. Ele não tem pessoalidade. Ele não é uma pessoa, ele não se importa com os seres humanos, é só a existência. Que é mais ou menos o que filósofos modernos que defendem algum tipo de Deus, mas não é religioso, vão fazer, como Spinoza. Mas qual é Você o tocou problema? no. Fala Perdão, aí. ia falar só para o pessoal de casa. Você tocou no Kalan, né? Que também é uma variação. Qual que veio? Você sabe se o Kalan ele veio antes desse? Provavelmente ele veio antes, né? Porque esse argumento já está germinado em Aristóteles, quando ele fala do motor imóvel, da causa primeira. Mas quem desenvolveu para ser um argumento teísta foram os árabes, com Calan, e depois Tomás de Aquino transformou num argumento cristão também. Né? Mas então, eu desafiaria a segunda premissa, né, de que o universo começou a existir. Não está claro que o universo começou a existir. Muitos filósofos defendem a eternidade do mundo. E veja, quando a gente fala em eternidade do mundo, a gente não está falando de Big Bang, do estado atual das coisas. A gente está falando do ser. A gente não sabe o que estava acontecendo antes de 13, tantos bilhões de anos atrás, no Big Bang. Mas algo acontecia. Né? Como dizia o filósofo grego Parmênides, o ser é e o não ser não é. Então não tem como algo vir do nada, nem nada voltar ao nada. Então, tudo que existe sempre existiu, pode se reconfigurar. E nada do que existiu vai deixar de existir, vai se reconfigurar. A gente vai morrer, vai virar pó, vai virar outra coisa, mas a gente não vai ter deixado de existir, né? E da mesma forma, nada que não esteja já dentro do universo, de alguma forma, mesmo enquanto algo com potencial de virar outra coisa, como, por exemplo, o sêmen e o ovário de gerarem um ser humano, sabe? Tudo isso tá aí, sabe? Não vai vir nada do nada, do não ser. Porque isso é impossível, por definição. Então, a segunda premissa é falsa, né? De que o universo começou a existir. E também daria até para desafiar. Então, veja, eu desafiei tanto a conclusão que o universo tem uma causa, porque o universo pode ser eterno e incausado,
E segundo, eu desafiei também a segunda premissa, que o universo começou a existir, porque ele pode ser eterno. E eu também posso desafiar a primeira premissa, de que tudo que começa a existir tem uma causa. Porque causa é um conceito metafísico ininteligível para muitos filósofos empiristas, principalmente o David Hume, que é um grande filósofo moderno. Você não tem como medir a causa, observar causas. Então, a causa é sempre um postulado metafísico que a gente usa para entender o mundo. Mas isso sequer significa que a causa exista. Então, tem tudo errado com esse argumento, né? As duas premissas e a conclusão podem ser facilmente desafiadas por filósofos profissionais. E nada disso é algo ponto pacífico, nada do que ele está propondo. Seria como assim, por exemplo, esse princípio da eternidade, né? Ele tá, não sei se talvez se alguém pensa um pouco mais e fala, será que isso é contraditório? Porque igual aquele exercício, né? Eu falo entre a minha mão e essa mão existe um espaço de eternidade, né? Ou entre o 0 e 1, né? Existem números infinitos, mas de forma empírica, talvez isso não tem como medir, né? Como é que Pois fica é, essa questão? vira metafísica, vira algo que não dá para dizer que existe com certeza, né? Para isso que existem os argumentos, porque chega um ponto que a partir do momento onde a ciência não pode ir, a filosofia vai. Então, causa é um conceito metafísico. Causa não é algo que todo mundo concorde que exista, assim como, por exemplo, o átomo. Então, ele não pode dizer, argumentando para a existência de Deus, que tudo que começa a existir tem uma causa, né? Nem que o universo começou a existir e nem que o universo tem uma causa. Então, esse argumento ele é bem tranquilo de responder, na minha opinião. Porque eu acho que é as coisas que as pessoas mais se perguntam, né? Inclusive me lembrei do Monark falando do átomo, né? Existe o átomo, a partícula do átomo, porque as coisas não precisam existir. É meio que o ser humano querendo resposta para tudo, até talvez entrando numa tangente assim mais filosófica sobre essa necessidade de preencher isso na nossa vida, assim. O Sim, que tu vê? exato. Inclusive, essa vai ser uma das soluções do Hume. Ele vai dizer que solução cética para problemas céticos é você dizer, tá, o que me faz achar essas coisas, causa, coisas que eu não consigo observar, medir, provar? Por que eu acho que existem, né? Ele vai concluir, é o hábito, né? Eu preciso disso de alguma forma. Eu faço isso para conviver, para viver em sociedade, para conduzir minha existência de um jeito que eu não fique doido. Então tá, essa vai ser a solução cética, por hábito. O hábito nos faz provisoriamente aceitar essas ideias, como causa, efeito, previsibilidade, regularidade na natureza, lei da natureza, porque pode sempre mudar, né? A lei da natureza não é uma lei como assim tivesse alguém, um juiz falando, ó, quem violar a gravidade vai para a cadeia. Não tem como. É só algo que a gente observou e acontece. Toda vez que eu deixo a caneta cair, ela cai, ela não fica parada no ar. Mas até de acordo com os céticos, como isso é indução, não é dedução, eu não posso garantir com necessidade que em 100% dos casos, em qualquer período do universo, se alguém fizer assim, a caneta vai se comportar da mesma maneira, né? Só no final do tempo, se tivesse um escriba dos fatos do mundo escrevendo o livro dos acontecimentos, foi assim, aconteceu assado. Então então tinha a lei da gravidade, tinha ali as leis de Newton, verdade. Mas o tempo ainda está em seu curso, então a qualquer momento pode mudar, pode ser que o sol não nasça amanhã. Um dia, de fato, o sol não vai nascer.
porque eventualmente a Terra vai ser engolida pelo Sol, não vai ser a mesma coisa que a gente vai ver, né, olhando para o céu. Mas então, essas coisas de metafísica são bem divertidas, bem interessantes de entreter. Pois é, e aí eu acho que talvez até entre outro campo de... Eu tô recentemente lendo ali alguns daqueles essays do Schopenhauer sobre positivismo, negativismo e às vezes me parece que quando eu penso assim nessa coisa de existência de sofrimento, sei lá, eu entendo o pessoal que vai em igreja que busca esse conforto nas respostas e tudo mais, mas ao mesmo tempo, quando eu tô lendo ele, eu vejo que aceitando ali o sofrimento e não ter talvez as respostas, da mesma forma não me vejo desamparado assim, mas é difícil de explicar isso aí. Tem que Sim. dar mais filosofia para responder. Muita gente vai para a fé por causa dessa questão do amparo mesmo. Não é uma coisa de demonstração lógica, é uma coisa de necessidade emocional. E aí depois usa a lógica para racionalizar a crença. Esse é o que parece acontecer na maioria dos casos, na minha experiência. Beleza. Então, ontológico, cosmológico, e aí tem o Calan e o de Aquino, e agora o argumento queridinho dos... Como que eu falo? Design inteligente, será? É o Design design inteligente. inteligente ou o ajuste fino? Ajuste fino, que talvez não tem relação com um com o outro, né? Até porque eu acho que você debateu com o Marcos Eberlin lá da Terra Jovem, né? Inclusive, tu conversa com ele de boa, tem algum atrito ali com o pessoal do design inteligente? Eu não tenho um relacionamento com o pessoal do design inteligente, eu só participei do debate, né? Mas eu acho que é algo totalmente inconcebível para o século XXI. É uma coisa que a gente já pode avançar, sabe? Eu acho que a gente tem evidências fortes para suspeitar muito desse tipo de argumento. Mas enfim, E é vamos lá. nesse ponto que eu concordo e gosto dos neo-ateus, Nesse Dawkins tempo. e tudo mais, trazem Pois pontos é. muito legais. Inclusive, Mas então falando vamos lá. nele, aqui no meu livro, né? Ó, eu falo. Dawkins argumenta que o design inteligente subestima o poder explicativo da teoria da evolução por seleção natural. De acordo com o autor de Deus, um Delírio, a seleção natural darwiniana é a única solução conhecida para o enigma insolúvel sobre a origem da informação. É a hipótese de que Deus existe que tenta tirar alguma coisa do nada. Porque o design inteligente fala: como tudo isso pode vir do nada, né? Toda essa beleza, toda essa regularidade, toda essa ordem. Mas, na verdade, o que eles estão fazendo é aumentando o problema. Eles estão falando algo ainda mais complexo está sendo colocado do nada para responder a essa pergunta, entende? Ao passo que, com a evolução, o Darwin explicou pela primeira vez como plausivelmente as criaturas complexas podem ter evoluído por seleção natural a partir de criaturas mais simples. Os que eram adaptados ao ambiente acabaram sobrevivendo, acabaram ficando. Não é que eles foram fortes e destruíram os outros, não. Eles só acabaram se dando bem naquele lugar. Já os que não eram tão adaptados acabaram sendo extintos. E aí, ao acabar ficando, a genética também foi se tornando ainda mais adaptada. E aí os seres começaram a sofrer modificações. Isso ao longo de bilhões de anos, de uma bactéria até Bach, compositor, e de volta à bactéria. Como para usar o título de um livro do Daniel Dennett sobre a mente, né? From Ah, Bacteria sim. to Bach and Back. Título muito bom. E parece que existem eles são muito seletivos. Bom, não vou ficar aqui falando deles, depois ele enche o saco. Mas existe talvez uma seleção, porque até há pessoas que são mais no campo apologético, né, que
que tem aqueles que vão falar, né, de tipo, o universo eu até aceito que levou milhões de anos, mas a evolução, não. Ou vice-versa, né? Fica sempre nisso, né? Mas eu queria falar mais sobre a parte do universo, assim, a gente pode voltar talvez na evolução, sobre essas constantes do universo, né, que são extremamente Sim, precisas, no sentido, cara, a gente tá perto aqui do Sol, mas se a gente estiver muito perto, a gente torra, se a gente estiver muito longe, a gente, sim. É enfim, o né? ajuste Ou fino até, isso. o ajuste fino, né? E até mesmo na parte da bactéria, né? Sei lá, igual, Sim, sei lá, o Eberlin fala, as chances da molécula com aquela sequência de 1000 e tantos unidades, sei lá, o colágeno, se ela se auto-organizar, são nulas, é 1 em 10 elevado a 260, né? O pessoal fica, assim, de fato, caralho, tipo, é sim. impressionante, É impressionante. impressionante, sim, é impressionante. O argumento, ele é sólido. Mas, assim, é, é uma ótica de estatística, né? É uma questão de probabilidade, considerando a vastidão do universo, tem muito mais lugar em que não aconteceu essas condições do que lugar que aconteceu, né? Então eu vou ler como eu coloquei no livro. É importante refletir sobre o fato de que o universo é imensamente vasto e continua a se expandir. A vida, inclusive a vida complexa e consciente, surgiu aqui na Terra, o que é realmente impressionante. Contudo, isso não ocorreu em incontáveis outros lugares do cosmos, o que está de acordo com o que era mais esperado. O que aconteceu foi que este foi o local onde o improvável acabou por acontecer. Se o universo é tão ridiculamente vasto, em algum lugar até mesmo as curiosas idiosincrasias improváveis, como a vida humana, hão de surgir. Mudamos, assim, a forma como interpretamos a raridade da vida. Em um universo com bilhões de galáxias, cada uma contendo bilhões de estrelas e incontáveis planetas, a existência da vida em pelo menos um desses lugares, por mais improvável que pareça em termos locais, torna-se quase inevitável em termos cosmológicos. Não é que a Terra seja especial no sentido absoluto. Ela é especial porque é o lugar onde estamos para observar e ponderar sobre essas questões. Assim, a aparente singularidade da vida pode ser menos uma questão de design e mais uma questão de estatística. Entre tantas possibilidades, algumas acabam se concretizando. Por sinal, isso não diminui o valor da existência, mas nos convida a vê-la sob uma ótica mais ampla, onde o acaso e as leis naturais desempenham papéis cruciais. Então, o naturalismo se sustenta como mais plausível do que o teísmo. O naturalismo é a tese que diz que tudo que existe é natural, nunca existiu nada sobrenatural, nem vai existir. Outros críticos do ajuste fino, como o Richard Dawkins, sugerem que a aparente improbabilidade é uma falácia de retrospectiva. Estamos vivos para observar o universo porque ele suporta a vida, o que não implica necessariamente um design. Além disso, muitos questionam se argumentos como o ajuste fino e o design inteligente levam necessariamente a uma concepção teísta clássica de Deus. O tal designer poderia ser uma inteligência extraterrestre avançada, como propôs Francis Crick, em tom especulativo, ou mesmo um fenômeno impessoal e desconhecido. Enfim, então essas respostas, para mim, elas são suficientes para o ajuste fino. É muito uma questão de estatística e é uma questão também de falácia retrospectiva. Ah, a gente está vivo, a gente está aqui nesse lugar privilegiado do universo, então a gente foi posto aqui. Não, cara. Se você fosse uma poeira observando da galáxia de Andrômeda, você ia falar, poxa, eu estou do ladinho da Via Láctea, ali tem vida inteligente, aqui não tem vida. Poxa, então não tem Deus. Você podia concluir É, outra coisa. mas você acha que dessa parte da probabilidade, da estatística, de alguma forma, não sei se já aconteceu com você, de alguém chegar e falar, viu, isso aí só dá mais, talvez, razão para mostrar que realmente Deus, ele Sim,
Aquele Já. pessoal talvez de terra plana que talvez fala que a gente tá aqui no centro, as estrelas não se movem, que a gente tá no centro de tudo, que o homem, o eu é o Sim. importante, né? Tem uma É galera uma que talvez vai visão. interpretar estranho isso aí, né? É uma visão antropocêntrica, é uma visão que a humanidade sustentou por muito tempo, o sistema ptolomaico, né? Antes da Revolução Científica. Para o mundo medieval, o homem era de fato o centro do universo. A Terra era o centro, existia um domo, né? Um firmamento que separava dos céus. E aí tinha o céu e o inferno. E tinha uma ordem não só cosmológica, mas moral no mundo. Na modernidade, a gente viu que não é assim que funciona. A gente já tem provas. Basta você ter um telescópio, enfim, nem precisa disso. Basta você observar o mar e se perguntar por que que os prédios, por que que as montanhas lá do outro lado não aparecem, né? Porque tem uma curvatura. Mas, enfim. Sobre a questão do ajuste fino. Sim, tem gente que olha para isso e fala: nossa, tá vendo? Como é estatisticamente improvável que tenha surgido a vida? Então, isso só mostra que precisou alguém ajustar finamente as coisas para acontecer direitinho, ter o oxigênio para a gente respirar. Mas ele está entendendo a estatística de uma maneira equivocada, porque ele está colocando a posição privilegiada da qual ele fala como se fosse algo destinado, algo que tivesse sido feito para acontecer assim. Mas e se na verdade você não é tão importante? Se você é só um sistema orgânico que evoluiu de sistemas mais simples ao longo de bilhões de anos por condições que também não são privilegiadas. Ninguém se importa com o oxigênio, ninguém se importa com a atmosfera da Terra. Isso só aconteceu de ser assim aqui e por isso a bactéria surgiu e a gente surgiu ao longo do percurso. Né? Então, é uma confusão, né? É uma falácia de equivocação. E é como você olhar para a poça d'água e ver um rosto, ou ver o cavalo de São Jorge na lua. Olha, É, né? Então o candomblé é verdade ali, ó. O cavalo de Ogum na lua só pode ser verdade. Não, é só pois uma é. projeção da sua imaginação, né? E eu acho que também volta naquele ponto que a gente falou sobre as pessoas querem a resposta, elas querem que faça sentido, né? E É, então, mas até lembrei também do que você falou da retrospectiva daquela analogia do Paley, do Natural Theology, né, que ele fala do relógio, né, que tá lá na sim. praia e daí você pega o relógio. O pessoal gosta muito de falar nesse ponto, porque realmente vai despertar uma curiosidade na pessoa ali, da onde que veio e tudo mais, e só que daí pode entrar num pensamento equivocado, né? Sim. Mas beleza. Então, ajuste fino aí. Vamos ver se o pessoal vai vir aqui nos comentários e vai ficar bravo. Só para o pessoal ficar sabendo aí. Não tem nada contra ninguém, hein? Beleza. O próximo argumento, esse aqui talvez já é craque. Argumento moral, né? Igual no livro os irmãos Karamazov. Se, se, Karamazov, se sim. Deus não existe, se Deus não existe, então foda-se, pode fazer o que quiser, pode matar, pode beber à vontade, e aí? Pois Precisa é. de alguém ali? O argumento moral, né, vai dizer que a gente tem um sentimento moral, a gente tem uma intuição moral, ou um sentimento, ou uma intuição, você pode caracterizar diferentemente, de certo e errado. Por quê? Né? Por que que eu fico irritado quando eu vejo uma injustiça no mundo, uma agressão, um assassinato, um roubo? E por que que eu fico contente quando eu vejo uma justiça sendo feita, um bandido sendo preso, ou uma doação para caridade, enfim? O argumento moral vai dizer que Deus colocou isso na gente
para a gente saber o certo e o errado e ter discernimento, né? E viver uma vida sem pecado, digamos, tentar, né? Porque é praticamente impossível, de acordo com o cristianismo. Mas então, veja bem, quem ficou mais famoso por fazer esse argumento foi o Kant. O mesmo Kant que criticou o argumento do Anselmo. E ao passo que ele fala que nenhum argumento prova a existência de Deus, porque isso é impossível para ele, o argumento moral da razão prática, que é o âmbito da moralidade, ele vai apontar, posicionar Deus como um sumo bem, né? Vai posicionar Deus como algo que é necessário para a regulação moral da sociedade, das pessoas. Sem esse parâmetro máximo de bondade, as pessoas não teriam o certo e o errado impressos no coração, digamos assim. Né? Então vamos lá, eu vou ler aqui um pouco sobre o livro, depois eu vou te passar o link da Amazon, para quem estiver gostando, quiser adquirir o livro, para botar aí na descrição. Eu vou ler como eu abordei esse argumento aqui. Então vamos lá, segundo Kant, não é através da razão teórica que constatamos nossas obrigações racionais, mas sim da razão prática. Qual a diferença entre as duas na filosofia kantiana? A razão pura trata da capacidade de conhecer o mundo, sem a influência da experiência ou dos sentidos. É a faculdade da razão que busca compreender o mundo como ele é, puramente por meio da reflexão e do raciocínio. A razão prática trata da capacidade de agir e determinar como nós devemos nos comportar. É a faculdade da razão que orienta a ação humana com base em princípios éticos. Ao passo que a razão pura questiona o que podemos conhecer, a razão prática questiona como devemos agir. Lembrando que não somos obrigados a aceitar essa compreensão kantiana da mente humana, mas vamos aceitá-la para a argumentação. De acordo com Kant, há no ser humano a existência de uma lei moral. A lei moral, nossa ótica moral para o mundo e seus acontecimentos, o filtro que diz quando as coisas são certas ou erradas, é mais ou menos o que filósofos contemporâneos chamam de fato bruto. Ele simplesmente está ali. Kant acreditava que a existência da lei moral dentro de nós exigia a postulação de Deus como um regulador moral do universo. Nosso objetivo seria proporcionar o summum bonum, um sumo bem, que é o melhor estado de coisas para todos. Será que isso é possível? Proporcionar o summum bonum? No qual a bondade moral existe e é correlacionada com a felicidade, ou seja, todo mundo é feliz e todo mundo está vivendo a vida mais ética possível ao mesmo tempo. Será que isso é possível? Parece que não, né? O Kant conclui. O summum bonum não pode ser garantido no mundo natural. Mesmo as pessoas mais éticas levam vidas sofridas e injustas. Você pode ser uma pessoa muito boa, caridosa, altruísta, respeitosa, amorosa, e ainda assim ser diagnosticado com câncer terminal e morrer com 15 anos. E aí? Isso foi justo? Você pode ser violentado quando bebê, viver num país em guerra civil, em extrema pobreza, com sífilis, cegueira e ser paraplégico. Tudo isso ao mesmo tempo. Então, por que essas coisas acontecem, né? O problema do mal, ele é um grande obstáculo para o summum bonum. Então, mesmo as pessoas mais éticas levam vidas sofridas e injustas, que terminam na morte de qualquer jeito. Dessa forma, Kant argumenta que, para que o dever moral tenha sentido e para que a justiça moral seja plenamente realizada, é necessário que Deus exista como garantidor da harmonia entre virtude e felicidade. Se tais pessoas extremamente virtuosas não podem gozar de felicidade nesse mundo, então deve ter um outro mundo, em que aí sim a pessoa justa, virtuosa, altruísta vai ser recompensada. Com certeza, imagina. Após a morte. A existência de Deus, justamente,
com a imortalidade da alma seria, portanto, uma exigência prática, necessária para que a vida moral tenha um objetivo racional e realizável, ainda que essas existências, que essas ideias não possam ser demonstradas através da lógica ou da experiência empírica. Então deu para entender, certo? O Kant está dizendo, para a gente agir moralmente, a gente tem que acreditar que a gente vai ser recompensado depois, senão a sociedade não vai agir moralmente. E essa recompensa só pode vir de Deus. Então depois vai ter um paraíso, um summum bonum para todo mundo. Mas vamos lá, supondo que Kant esteja certo, que é a nossa obrigação moral proporcional ao summum bonum, não somos realmente capazes, nós somos realmente capazes de proporcioná-lo? Parece uma demanda pouco razoável, tendo em vista o universo em que vivemos, de afetos, entropia e contingências. Então ele começa o argumento dizendo, olha, a gente tem a obrigação de proporcionar o summum bonum. Mas por que a gente tem a obrigação se a gente não tem a capacidade? Ele não se perguntou isso. Então já tem um problema nessa premissa. Mesmo se a obrigação kantiana fosse que apenas tentássemos proporcionar o summum bonum, ainda assim seria uma demanda rígida e pouco realista. Talvez o summum bonum não seja um estado real, e sim uma meta utópica e ilusória. Talvez o estado de coisas sempre possa ficar melhor, não importa o quanto o aperfeiçoamos. Então, da mesma forma que parece aqui com o argumento do Anselmo que ele próprio critica, né? Porque essa coisa de summum bonum parece ser maximamente perfeita. Eu posso sempre conceber uma coisa melhor. Eu doei, sei lá, para quantas caridades. Eu poderia ter doado mais para tanto. Eu poderia ter feito isso e feito uma festa surpresa para minha avó. Enfim, sempre dá para ser mais ético, né? Então, o que é o summum bonum, no final das contas? Se pode sempre aumentar. Também parece um tanto ingênuo crer que somente porque a razão prática exige Deus para recompensar a virtude dos homens, Deus de fato exista. E aqui eu trago uma citação do filósofo ateu Graham Oppy sobre isso. Mesmo que supuséssemos que Kant tivesse de algum modo conseguido demonstrar que é possível para o summum bonum ser proporcionado e que não é possível para nós proporcionar o summum bonum, o máximo que se seguiria destas premissas é que é possível para algum outro ser proporcionar o summum bonum. Isso é, na melhor das hipóteses, a conclusão de que é possível que haja um Deus monoteísta concebido de forma ortodoxa. Talvez alguém pense que essa lacuna no argumento kantiano possa ser reparada por meio de um apelo a um argumento ontológico modal, mas, é claro, essa é uma opção que dificilmente teria atraído Kant, que não gostava do argumento ontológico. Então, é isso. Quem tiver interesse, o Oppy, ele tem um livro chamado Arguing About Gods, né, argumentando sobre deuses, em que ele faz objeções a todos esses argumentos. E tem umas 7 lá para o argumento moral. Um deles diz o seguinte: ele levanta a possibilidade de haver uma lacuna entre a moral kantiana e o teísmo kantiano. Se seres racionais são, como tais, competentes para prescrever a lei moral, então eles não precisam de um Deus monoteísta e ortodoxamente concebido para comandá-los ou aconselhá-los. Então é mais ou menos isso. Por aí. Ele é bem interessante, até porque, de novo, o pessoal foca naquela parte de ordem, de explicação, de estrutura para ter a vida, né? E esse negócio do summa bonum, então, ele seria algo que ele não se aplica para a vida aqui, mas ele se aplicaria para pós-vida, de acordo com Kant? Exato. É como ele mobiliza o argumento. Não. Sim, Se comporta bem, Mateus, porque depois vai chegar o juízo e você vai poder colher desse fruto. Sim. Mas aí, trazendo então a questão de se existe uma definição X lá de moral de Deus, e que aqui já pressupondo, ele existe. Mas também daí
a provocação não é arbitrário, né? E assim, será que esse Deus ele que é o dono das leis, ou ele está seguindo uma cartilha que talvez venha antes dele, talvez? Aqui Esse talvez eu aí, acho que já foge um pouco, né? Mas esse aí é um questionamento muito bom. O que você falou agora é conhecido como o dilema de Eutífron, do diálogo de Platão, Eutífron, em que ele se pergunta: os deuses, o bom é bom porque os deuses querem, ou Deus está seguindo o que é bom, né? Os deuses estão seguindo o que já é bom. Depende da sua concepção, né? Para o teísta clássico, que vai ser o teísta tomista, ele vai dizer, não, bom e Deus é a mesma coisa. O bom é um transcendental, né? É um atributo que se aplica a várias coisas no mundo e que Deus tem em graus máximos. Mas isso é falso, né? Para mim, para muita gente. Até porque, assim, tem um lado mais pragmático de contra-argumentar isso, que é uma hipocrisia, né? Você falar que você precisa de Deus e para agir moralmente, quando muita gente matou muito e fez muitos crimes e barbaridades em nome de religião. Mais recentemente, por exemplo, o 11 de setembro, né? Foi por causas religiosas, uma leitura fundamentalista do Corão, que não é difícil de fazer. E a Inquisição também perseguiu-se muito, os cristãos mataram muito, botaram muita gente na fogueira, cientistas, mulheres, judeus, muçulmanos, por causa de religião. Então, como é que você vai me dizer que você precisa de Deus para manter ordem? Você está dizendo que sem Deus, isso que já é horrível, seria ainda pior, porque parece ser difícil ser pior do que isso, né? Não parece que tem muita diferença. Pelo contrário, se você vai para os países menos religiosos, você vê que eles são países mais pacíficos, mais democráticos, mais respeitosos, mais altruístas, como países do norte europeu. eu acho engraçado quando usam ou tentam usar a história de, por exemplo, Hitler, né? Quando e dá a entender que talvez ele não acreditava em Deus, embora em algumas literaturas, no próprio Mein Kampf, acho que ele chega a Ele falar era que católico. era católico, né? Mas É de difícil dizer o que ele era, né? O que passava na cabeça dele. Mas, assim, publicamente ele foi católico. O Vaticano, ele fez muita aliança com o Terceiro Reich. Ele omitiu muitas coisas. Até hoje não tem uma condenação oficial do Vaticano contra Hitler. Existe contra pessoas que fizeram coisas muito menos graves, tipo cientistas, filósofos, né? O Mein Kampf não está no Index, por exemplo, que é o livro, que é o registro lá, né, dos livros considerados heréticos. Caramba, tem muita gente que Spinoza, Descartes, tem muita gente que está no Index. O Mein Kampf não está até hoje. Então, caralho. isso é Mas estranho, né? o que eu ia lesar na verdade, é o pessoal dizendo que por ele não acreditar, olha a desgraça que veio através dessa, talvez nessa linha de pensamento de não acreditar, desse secularismo, mas na verdade, igual você falou, né? Todo os próprios uniformes, né, usavam a cruz, né, de tipo, Sim, o que leva a pensar, tipo, tá, mesmo que seja o poder da manipulação que vem através dessa, dizer que existe algo superior ali, olha o poder do que ele pode causar também, né? E a gente exato. vê, assim, hoje em dia, embora eu não uso tanto o termo seita como é usado na apologética, porque para mim as igrejas mais autoritárias eu falo são autoritárias, ok. Seitas eu vejo mais tipo assim, o Heaven's Gate, umas coisas assim, né? Uhum. E você vê o poder de como você consegue criar essa ideia de algo absoluto, e com isso você consegue, através disso, causar problema aí na vida das pessoas e tudo mais. Sim. Mas aí também, agora voltando naquela parte da diferença de validade, de veracidade, né? Porque vamos supor que falar, será que é, se sem Deus tudo é permitido? Na prática, aí eu pergunto, tudo é permitido? Obviamente que não, né? Não. E você pode também inverter. Por causa de Deus, tudo já se tornou permitido, até botar pessoas na fogueira,
mandar avião para destruir prédios do outro lado do planeta. Dá para inverter facilmente esse argumento. Pois é. Beleza. Agora um argumento aqui, acho que esse aqui vai ser legal, hein? Vamos ver como que a gente vai sair. Inclusive eu não perguntei, você foi de igreja antes? Como é que é a tua Não, história aí? eu cresci numa família judaica, né? Minha família materna segue o judaísmo, e essa foi a maior influência religiosa, assim. Eu não tive influência cristã, embora a outra parte, né, seja católica, mas foi isso. Eu sempre fui, desde a adolescência, bastante cético e me encaminhei muito nessa direção. Não tem uma grande narrativa assim de libertação, né? Não tem. Ah, entendi. E tinha algum conflito entre, você falou católico e judaísmo Não, não. dessa conversa? Todos são liberais assim, de boas, sabe? Não são ortodoxos. Ah, bacana. Então, dessa linha, o próximo argumento e o último aqui da lista, imagino que sim, é o argumento da ressurreição de Jesus. Olha Ok. só, aí já meio que foge um pouquinho, né? Que, assim, de fato, eu sei que aqui no YouTube existe bom, na academia, o Jesus histórico tá lá, embora a gente conheça algumas pessoas aqui que vai falar do Jesus mito, né, e tudo Isso. mais, mas vamos assim falar, beleza, o Jesus histórico tava lá, legal, de boa, e aí na história, pum, morreu, e aí 3 dias depois, inclusive celebrou agora, né, semana passada a ressurreição, voltou à vida. Isso aí, evidência ou uma coisa mais de fé aí, passar eu para você? Assim, qual é o argumento? Eu não vi o argumento ainda. Qual seria o argumento? Vamos tentar formular. Ó, para um argumento, você precisa ter um raciocínio com duas premissas e uma conclusão, pelo menos, né? Então, quais seriam as premissas que suportam Jesus existe? Jesus é Deus ou algo assim. Deus existe, né? Seria essa a conclusão. Mas quais são as premissas? Existe um livro no qual descreve-se que um homem ressuscitou 3 dias depois. E muita gente acredita nisso. Logo, Deus existe? É esse o argumento? Né? Não me parece ser um argumento nem um pouco convincente. O que talvez aí é que entra a confusão, né, para muita gente, né? Porque fica nessa coisa de argumento ou não, e aquela coisa que a gente falou no começo sobre evidência, né? Embora apareça uma evidência literária fraca, vamos talvez dizer assim, Sim, de mas aí as verdade, isso tem. pessoas, aí na conversa as pessoas vai, e tá aí começa a argumentar e pum, joga essa assim, faz É, vídeo, faz tudo, olha, tá vendo? É verdade, porque a pessoa lá não mentiria e fica criando a narrativa achando que como você falou, é um argumento, mas aí fica faltando, né, essa essência sim. argumentativa. Pois é opinião, não é argumento ainda. Para o argumento, você precisa de um raciocínio em que as premissas suportem a conclusão. Quem quiser formular aí que está assistindo, comenta nos comentários como ficaria um argumento pela ressurreição, né? Eu posso até ajudar, posso falar. Os textos da Bíblia, do Novo Testamento, revelam um ser que é muito nobre do ponto de vista ético, que seria muito difícil alguém daquele período agir como Jesus agiu. Dificilmente as pessoas que são cristãs e acreditaram em Jesus e escreveram isso seriam comovidas a escrever, a se converter, a abandonar tudo se não fosse verdade. Muitas pessoas passaram a acreditar com os supostos milagres e os textos que foram se espalhando e as comunidades crescendo cada vez mais, sobretudo após a ressurreição. Logo, a ressurreição precisa ser verdadeira. Aí você tem um argumento indutivo, certo?
mas não significa que é verdadeiro. É um argumento válido, mas você pode fazer um contra-argumento dizendo: é muito comum seres humanos mentirem ou acreditarem em ilusões, né? Especialmente em uma época em que não tem registros de câmera, de vídeo ou áudio, fica mais fácil ainda você distorcer textos, fabricar eventos, numa época em que a maioria das pessoas era iletrada e não tinha muito parâmetro para avaliar o que as pessoas contavam, em que a medicina, tudo isso era muito rudimentar. Então, você podia achar que algo é um milagre quando não é um milagre, que uma doença neurológica é um demônio, enfim. Então, é muito difícil você pegar uma série de textos escritos por autores anônimos, que são autocontraditórios em detalhes, porque se você pegar ali os relatos da ressurreição, eles são autocontraditórios, quem viu o túmulo, quem estava lá, onde que Jesus apareceu e para quem, né? Em um você tem mulheres, em outro você tem as mulheres e dois anjos. No primeiro evangelho de todos sequer há um relato de ressurreição, que é o evangelho de Marcos, né? Isso foi acrescentado depois, isso está provado pela arqueologia, que os 12 últimos versículos de Marcos foram acrescentados depois, provavelmente para ele ficar mais em consonância com Lucas e Mateus, que usaram Marcos como influência. E nenhum desses autores se chamava Marcos, Lucas, Mateus e João. Esses são nomes dados pelas tradições posteriores, né? E existiram vários outros apócrifos que não foram incluídos. Então, com base em tudo isso, mero texto, de coisas que você não tem como comprovar por vídeo, nem por testemunho ocular, que nenhum deles foi. Os mais antigos datam do final do século, né? Da década de 70, 80, do primeiro século. Nenhum deles andou com Jesus. Aí, 2000 anos depois, você quer dizer que você tem que acreditar nisso? Porque o texto está dizendo. Seria como você pegar a Ilíada de Homero, né, ou a Odisseia, e falar: olha, existiam sereias. Porque aqui está dizendo, muita gente acreditava nessa história, essa história era uma história só oral. E aí escreveram e sobreviveu até a gente. Então existem sereias, existe Atena, existem esses deuses. Ou não, né? Ou você pode pensar, olha só, tudo isso aqui é produto de uma cultura rudimentar, de uma cultura arcaica, que começou a se sofisticar, que combinou entendimentos filosóficos, como a ideia de espírito, né? A ideia do Espírito Santo, que é uma ideia paulina, que é muito influenciada pelos estudos de Paulo, que era alguém versado nas escolas filosóficas, como dos estoicos, que falavam do pneuma, que é um espírito, né? Que é o espírito do mundo, digamos assim. É muito fácil você pegar esses conceitos e transformar em outra coisa. E é muito fácil convencer hordas de pessoas iletradas que querem acreditar que essa vida sofrida vai acabar, entendeu? Que vai ter uma vida melhor. É o que o Nietzsche, filósofo ateu, critica como a revolta dos escravos, a moral dos escravos. É quando o fraco oprime o forte com essas coisas, esses ideais, essas ilusões, né, metafísicas. Fala, o rico não entra no reino dos céus, só o pobre. Né? Bem-aventurados os mansos de espírito. Então, você tem uma inversão dos valores, diferente dos valores pagãos de expansão, de força. Aqui você tem, não, quanto mais fraco, melhor, mais recompensado vai ser, quanto mais pobre, mais infeliz, melhor. Então, é estranho, né? Psicologicamente. Parece que é uma inveja, um ressentimento. E essa é a crítica do Nietzsche ao cristianismo, principalmente a Paulo, que foi quem começou com isso. Porque do que Jesus, o histórico, disse, a gente não sabe nada. A gente sabe das muitas coisas que foram atribuídas a ele. E certamente não é essa versão de Paulo, porque é muito diferente do Evangelho de Marcos, que é o primeiro, e de tantos outros, como os evangelhos gnósticos. Mas aí dá pano para
uma conversa de, né, todo um outro vídeo. Enfim, Com mas, certeza. mas o que eu fiz Então, agora foi um argumento abdutivo, que é um outro tipo de argumento. Tem o argumento indutivo e o dedutivo, que a gente viu no começo, e tem o abdutivo. O abdutivo também se chama inferência melhor explicação. Qual é a melhor explicação para a Bíblia? É de fato que existe, sim, não, um Deus trino que se fez homem e morreu pelos nossos pecados. E essa foi a melhor forma que ele encontrou de revelar sua palavra. Sim, esses textos que foram compilados de tradições tão díspares, dos israelitas arcaicos até o Novo Testamento, e as próprias interpolações do Novo Testamento, como que eles brigaram entre si. Foi dessa maneira que Deus encontrou para trazer a sua palavra para a gente. E até hoje existem centenas, se não milhares, de denominações cristãs, só cristãs, para não falar de Deus e outras religiões. Estranho. Um Deus maximamente amoroso, um Deus onipotente, um Deus onisciente. É assim que ele ia se revelar? Sério, primeiro com uma divindade menor. A gente sabe que Yahvé começa como uma divindade menor, do panteão politeísta arcaico. E aí depois tem uma monolatria, depois um monoteísmo, e Yahvé passa a assimilar as características dos outros, El, Asherá, Baal. E aí vem o monoteísmo judaico. Depois vem cristianismo no seio do judaísmo oprimido do Império Romano. Sério? Foi assim? De todas as possibilidades, é assim, desse jeito idiosincrático e bizarro que o Criador do Universo se revela? O Criador do Universo escreveu um livro. Esse é o livro? Com apologia à escravidão, com todos os problemas éticos, com todas as contradições inúmeras que tem aqui. Então, por uma inferência melhor em explicação, me parece mais plausível que a outra explicação é melhor. E a outra explicação é que isso é um produto meramente humano, em uma época em que a cultura não tinha essa subdivisão entre ciência, religião, mitologia, tudo estava meio que misturado, história, os valores eram passados por parábolas, e muita coisa não se conhecia, né, de como o universo funciona, e aí, enfim, aí a cultura foi evoluindo, os deuses foram se transformando e ficando cada vez mais abstratos, mais sofisticados. mas é E engraçado essa, também que, mesmo olhando, apontando para o futuro, né? Depois da gente ter feito descobertas de tudo, das coisas do passado e mostrar que são mais materiais, ainda assim tem pessoas que olham para o futuro, digo assim, que acreditam ainda, falam, olha, ainda tem coisas que não são reveladas. É uma conversa que eu tive com alguns amigos sobre perguntando se Deus, quando ele faz esses milagres, igual a ressurreição, se é algo que entra dentro do mundo material, naturalista, e ele rompe as leis naturais para fazer ele acontecer, ou se é algo que acontece dentro das regras do jogo, assim. Eu já tive amigos que falaram, não, ele tá aqui dentro e ele segue tudo certinho, é que a gente ainda não descobriu como que é isso, né? Daí eu fiquei pensando, pô, mas você vai conseguir descobrir mesmo, hein? é um Sei debate lá. bem interessante, mas me parece que vocês estão debatendo sobre sobre algo que é falso, né, de todo modo, mas é interessante, porque, veja bem, Deus precisaria então, tá, ele decidiu criar um universo, porque ele é maximamente amoroso, e nesse universo ele sabe que o homem vai cair, porque ele é imperfeito, vai pecar, vai viver uma vida ruim, que ele vai ter que condenar essa vida ruim, mas ele próprio vai se fazer um deles e vai morrer pelos pecados dos homens, e aí vai ensinar o homem a ser bom. E aí vai ser tudo muito bom. Sério, cara, mas que drama bizarro, né? De Deus fazendo com ele mesmo, basicamente. Porque ele não era obrigado a fazer nada disso, né? E aí, às vezes, ele Ou- ainda tem que fazer uns milagres, dar uma interferida ou projetar tudo de modo que esses milagres vão naturalmente acontecer. É estranho, né? É um drama muito bizarro. ou até depende, né? Só deixando a nota que quando eu converso são provocações que eu jogo com os meus amigos, porque obviamente eles. Mas até também depende, né? Porque às vezes algumas religiões, por exemplo, acreditam no politeísmo, né? Igual falando do mormonismo, né? Que são três
distintos, né? O que ainda talvez seja pior, porque aí você usando alguém, Deus usando o seu filho como o fim, como o meio pro fim dele, né? Que é de ter mais glória e como uma É, das escrituras lá, é uma escritura em Moisés, no livro lá, é, Pérola de Grande Valor dos Mormons, que a minha honra e a minha glória é levar a imortalidade e a vida eterna do homem, através de Jesus, ou seja, é mais é, aura para ele. e o filho, né? Imagina você sacrificar seu filho, né? Ah, alguém falou assim, ó, se você assassinar seu filho, eu vou fazer uma doação para todas as pessoas que são cegas enxergarem. É justo você fazer isso com seu filho? Né? Mas você tem que dar 10 facadas no seu filho. Né? É estranho. Que Deus pediria isso? Então é mais ou menos uma analogia que dá para a gente pensar. Quando falam também do problema do mal, né? Ah, o problema do mal ele tem que acontecer porque é assim que o ser humano cresce, evolui espiritualmente. Mas ele é Deus, ele não é obrigado a fazer isso. Imagina te levam para o dentista e o dentista está com um problema no dente que você podia resolver com um comprimido. Mas o seu pai te leva para um dentista que você tem que fazer sem anestesia, uma cirurgia terrível. E aí depois você descobre, ah, sabe essa cirurgia? Não precisava, eu podia ter te dado esse remédio aqui. Por que então? Né? Se ele é bom, não faz sentido. Então, mas para resumir, então, o argumento da ressurreição, ou esses argumentos mais voltados para coisas específicas do nicho assim do cristianismo, então a gente viu que muita gente quando está falando disso não está argumentando de fato, né? Mas de que existe uma forma, igual você deu apoio ali, existe uma forma que daria para argumentar, e esse argumento, igual você falou, ele é mais indutivo ou mais abdutivo? É, exato. Ele é um argumento indutivo, mas por um argumento abdutivo, que é comparar diferentes explicações e escolher a melhor, eu vejo que a explicação naturalista, de que isso tudo é produto cultural, da imaginação humana, dos anseios, do medo da morte, isso para mim faz muito mais sentido. Então, não é a melhor explicação, que Jesus de fato era Deus, né, para a Bíblia. Pelo contrário. É isso. Agora, se você quiser ranquear os argumentos, pode ser um exercício interessante. Isso, tava pegando aqui a lista que de novo eu esqueci. S, A, B, C, D, E, F. Eu acho que não tem nem tantos argumentos assim. Se bem que eu lembro quando. Não sei se foi no Deus no Delírio, no livro, que o Dawkins fala que existe gente que tem um site lá que tem 100 argumentos para Tem muito. Deus, né? Tem muito, Imagina a gente ficar porque aqui tem até. pequenas variações, entende? Aí conta muito. Sim. Mas vamos lá então, de S a F. Vamos começar então com o quê? Com o mais forte para você, assim, Ah, filosoficamente? Qual que tu acha que é o mais forte, o que te fala, pô, esse aqui é legal, peraí, interessante. o S é o top tier ou é É o top, é o melhor, seria, né? Tá. E o F é o Melhor. pior, então. F é o pior. Tá, Mais dos que forte. a gente viu quais agora, então? Teve o Nós vimos argumento o ontológico. ontológico, cosmológico, tem tanto o Kalam e o normal. Uhum, Ajuste fino, uhum. o argumento moral e o da ressurreição. Tá, deixa eu dar uma olhada, então, agora aqui nos 5. Me Boa. parece. Ajuste fino. Me parece Ajuste que fino? não. O argumento moral é o mais forte. Porque Ok. quando a gente fala de moral, a gente está falando de um fenômeno que a gente não entende direito, né? Não entende direito. Da onde vem, para que serve, e é algo muito difícil de ignorar, entende? A questão do certo e errado. Você não pode passar por sei lá, por alguém sendo violentado, né? E ignorar aquilo. É muito difícil. Você não pode olhar para uma injustiça tremenda e ficar indiferente, a menos que você seja narcisista, tenha algum problema neurológico. Mas isso é muito forte.
E diz respeito a algo que, né, muitos filósofos levam muito a sério, né, dizendo que existe uma dimensão não física da realidade, dizendo que podemos acessar por intuição, né? Mas eu não vejo dessa forma, mas ainda assim eu acho que é um argumento bom. Eu acho que é um argumento bom. Nesse caso, você diz que não vê dessa dimensão, seria você mais ver ela como mais uma moral objetiva? Assim, talvez foge um pouco dos argumentos, mas só por curiosidade. É porque para ser objetiva não precisa ser sobrenatural, não precisa ser transcendente. Eu estudo isso, né? Eu estou trabalhando a hipótese de ser objetiva e natural, emanando dos seres racionais, né? Entendendo os fenômenos culturais, os grupos, as minorias, o que é permissível, o que não é permissível e por quais motivos. Mas eu também sou inclinado a pensar que a moral é um fenômeno de causa evolutiva, mas que não se reduz à evolução, para não cair na falácia genética. É um fenômeno válido, é um fenômeno próprio, mas que se explica ao expressar emoções, né, sentimentos. É uma posição chamada de emotivismo moral ou expressivismo moral. De que quando a gente fala o assassinato é errado, eu não estou dizendo que ontologicamente ele é errado, né? Eu estou dizendo que eu desaprovo o assassinato. Eu tenho uma atitude ruim ao assassinato, né? E isso por motivos evolutivos, por motivos diversos. Então seria, Mas antes de fazer um julgamento moral ali, o que ninguém faz na prática, né? Você ouve isso, é, automaticamente vê uma coisa emocional de tipo, é, isso aí é ruim. Mas você não tá é. sentando ali e Tipo, pensando, né? fulano traiu, sei lá, quem no reality show. Pô, que escroto, sabe? Que essa coisa que vem automaticamente. Isso para mim tá expressando algo que é da ordem do sentimento. E isso talvez seja a base da moralidade. Talvez, porque é um debate muito delicado. Mas eu levo a sério a hipótese de ser algo objetivo também, de você poder fazer um cálculo e dizer não, não, não. Dá para demonstrar sim que levando em conta os interesses de todos os agentes, isso é certo e isso é errado. Mas é difícil, é muito complicado. Por isso que eu acho um argumento bom também, o argumento moral. Em segundo Beleza, lugar, então moral foi. Ou até pode ficar na mesma posição lá também, se quiser deixar no tá. em igual também. Uhum. Ou, sei lá. Então já foi o moral, temos o ontológico, o cosmológico. Para mim, o Hum. ontológico é um dos mais difíceis de entender. Só pelo fato dele ser difícil de entender, eu colocaria. Eu sou muito burro para entender ele. Porque Seria o último. ele é um argumento pegadinha, um argumento safado. Porque para quem é leigo, sabe, ele parece muito sofisticado, mas na verdade ele está cometendo um erro básico de categoria. Ele está dizendo que o conceito inclui existência. Só porque você disse que é o ser mais perfeito, pronto, defini como ser mais perfeito. Haha, agora ele existe, ele tem que existir. Não, pô, você que definiu isso assim. Não significa que isso existe, sabe? Ele é tão óbvio que parece estranho, parece difícil. Mas é tudo um jogo de linguagem. Por isso que eu também não vou colocar ele lá em cima. Eu acho que o argumento Certo. cosmológico e o argumento do ajuste fino são parecidos, né? Porque um está falando de causa e ambos são argumentos indutivos, ambos são a posteriores, é, pelo menos. Então, o ajuste fino ele pode ser muito cogente. Um argumento é cogente quando ele é muito convencedor, digamos assim. Quando ele tem, sabe, quando você ouve e fala, caraca, faz sentido. Eu não sinto isso Isso. com o argumento da ressurreição, não sinto mesmo. Acho que o que mais, igual nos debates que a gente vê no YouTube, é aqueles que mais bomba, é aqueles criacionismo versus. Quando É, fala dessas coisas de ajuste é, fino, o pessoal fica convencido ali de certa forma. exato. E é um argumento mais antigo de todos esses, porque o ontológico é um argumento medieval, tem 1000 anos.
O argumento cosmológico volta a Aristóteles. Tem 2.500 anos quase. E ele continua sendo debatido, né? Então, depois do argumento moral, que para mim, de todos esses, é o que mais me faz pensar, caraca, é o que mais me dá esse estalo de, opa, isso é sólido. Eu colocaria o ajuste fino. Colocaria ele igual com o da moral ou Não, eu botaria no ar? embaixo. No ar, beleza. Porque é um argumento que ele é cogente em algum grau. É um argumento que as pessoas conseguem entender, é um argumento que comove, sabe? Que você fala realmente, é um argumento que pessoas intuitivamente pensam. Você pode estar na escola e pensar, caramba, quem criou isso, sabe? Quem criou o sol, a árvore, tudo direitinho, o ar? É um erro, é uma falácia, mas ainda assim é um argumento cogente, né? É um raciocínio cogente. Falácias também são raciocínios. Interessante. Então, eu botaria o ajuste fino e o cosmológico juntos no ar. Porque o cosmológico, ele também é cogente, só que ele está falando num nível mais metafísico, ele é menos intuitivo. Ele está falando de causa. Causa é um conceito metafísico. Mas faz sentido também. Um amigo meu fala, né? Pô, é quase como a gente foi criado para questionar e, ao mesmo tempo, não conseguir ver a eternidade, ver as coisas como se a fé fosse importante. Ele é religioso, então ele obviamente vai falar isso. Né? Então, beleza. Ajuste fino cosmológico. E em último, a ressurreição. Ressurreição lá no F. Eu coloquei ele justamente porque eu sabia que, igual você falou, né? As pessoas, na maioria das vezes, elas não estão formulando os E não tem argumentos, né? estudo sobre a história da Bíblia, pessoal. Estuda a história da Bíblia, a crítica textual. E aí você vai ver como é implausível isso. Não é como se a Bíblia viesse pronta. É uma biblioteca, né? Não é um livro. É um compilado de vários livros diferentes, de períodos e contextos diferentes, que foram inúmeras vezes modificados. Se existisse um criador do universo que quer revelar uma palavra para a gente, não ia ser assim. Enfim. Sim. Ressurreição. O ontológico, acho que a gente. Ressurreição, a gente Não colocou o ontológico em nenhum? Moral. Não. Ah, tá. Tá, eu colocaria ele acima da ressurreição. Né? Ok. No tier acima. No E. Ontológico. Vai ser interessante ver o que o pessoal vai achar. Mas de fato, Existem outros, né, que a gente não abordou, mas também ia ficar muito grande se a gente abordasse. É muito grande. Tem as outras vias de Aquino, tem a via 4, que eu debati com o Fujita, que é dos sim. graus, Qual é dos graus sim, de perfeição das coisas, né? Mas é tudo uma grande falácia também, parecida com um ontológico, embora não seja um argumento a priori. É um argumento a posteriori. Mas ele tira da cartola que tem que haver um grau máximo, né? Porque tem qualidades minoradas, assim. Né? Algumas pessoas são mais boas, menos boas, então tem que ter um máximo de bom. Não tem que ter um máximo de bondade, né? Mas ele apela para o conceito dos transcendentais do Tomás de Aquino, que é um pouco mais complexo para explicar assim rápido. Mas Pode crer. mas seria um argumento melhor do que o ontológico ainda. Eu acho que estaria acima do ontológico, mas abaixo do cosmológico. Beleza. E então, o design inteligente, né? O design inteligente estaria junto ali com o cosmológico, ajuste fino, que é a quinta via do Tomás de Aquino também, mas em outra roupagem mais científica. É o argumento da finalidade, né? Teleológico. Mas, enfim, esses são os grandes argumentos. Sim. E aí eu ia te perguntar, tendo em vista pelo menos esses, assim, que são mais conhecidos, assim, mais populares, né? E vamos supor que, o cara tá começando do zero, mas ele tá interessado em estudar esses argumentos. Qual que você diria que o grau de dificuldade seja menor, que seja mais fácil de entender? Qual que tu indicaria, assim? O cosmológico e o ajuste fino, né? O design inteligente também, são os argumentos mais
inteligíveis, são os argumentos mais para leigos, né, que você pode começar. O moral e o ontológico são mais complicados, porque eles são mais técnicos. Pode crer. Porque, igual a gente estava falando mais no começo, né? Os argumentos raramente vão ser usados para a pessoa acreditar ou desacreditar. Inclusive, para você aí que assistiu aí de casa, veja que aqui o propósito não é fazer você desacreditar ou acreditar, porque isso aí vai depender de você e na vida pessoal de cada um, mas para mostrar a profundidade do que tem aqui. Inclusive, vai ter o parte 2, tá? O pessoal vai achar que eu só vou fazer esse aqui. Vai ter que fazer os argumentos ateístas também. Inclusive, o Matheus já está convidado aqui para voltar. E vou deixar na descrição também o seu livro, o Porquê Não Creio, né? Aqui na descrição para você aí que Valeu. quer acompanhar mais e entender mais sobre filosofia. Eu te recomendo ir no canal do Matheus, tá? Anota tudo aí que vocês não entenderam. Vai dar um Google, vai no canal do Matheus, porque isso aqui é importante de entender. Beleza? Alguma palavra final aí, Matheus? Queria te agradecer, meu xará, Matheus Matos, pela oportunidade, foi divertido, espero que o pessoal tenha curtido também, e é isso. Busquem construir repertório, esse seria o meu recado. Não se contente com o que as pessoas falam, com expectativas dos outros. Use a razão, busque conhecimento e construa um repertório próprio. Essa é a melhor coisa que você pode fazer, assim, para ter crenças bem fundamentadas, né? Então, eu espero que esse vídeo tenha sido um incentivo para isso. Então é isso. Agradeço de novo, Matheus. Muito obrigado, viu? E até mais.